Chegamos ao último tema daqueles 10 elencados pelo Papa Francisco para aprofundamento em grupos de estudo neste caminho sinodal. Este grupo, composto por teólogos e canonistas orientais e latinos, tem a tarefa de aprofundar aspectos das relações entre igrejas católicas orientais e Igreja Latina, com vistas de um maior conhecimento e diálogo entre seus respectivos membros, em um contexto também de crescente migração e diáspora das comunidades cristãs orientais. O nosso convidado é o jesuíta Padre André Bressani de Oliveira. Ele é professor de dogmática do Pontifício Instituto Oriental em Roma. Padre André, é uma alegria recebê-lo aqui no programa Igreja Sinodal. Seja muito bem-vindo. Olá, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos os telespectadores. Estou muito feliz de participar aqui com vocês desse programa. Obrigado. Padre André, este tema que apareceu no relatório de síntese e depois em fevereiro deste ano, quando o Papa cria grupos de estudo e dedica um específico para esses aspectos, das relações entre igrejas orientais e Igreja Latina, mostra também a relevância desse assunto. Eu queria começar aqui a nossa conversa ajudando quem está em casa a entender o que são as igrejas orientais, as igrejas católicas orientais. Olha, essa pergunta, Marcos, é muito importante. Eu acho que às vezes a gente não tem ideia de como a nossa Igreja Católica é grande e ela é plural. Na verdade, a Igreja Católica ela é formada por diversos ritos, diversas tradições. Nós temos a tradição latina, que é a nossa tradição, que nós estamos acostumados, nós celebramos a missa dessa forma. Mas, ao longo do desenvolvimento da história da Igreja, o cristianismo foi inculturado em diversas culturas. E cada cultura dessa desenvolveu um modo de rezar, um modo de celebrar a Eucaristia, um modo de entender a sua espiritualidade. E isso deu lugar, com o passar do tempo, a diversas tradições. Nós temos hoje algumas tradições e cada uma dessas tradições criou um modo de rezar, um modo de gerir a igreja localmente, o que a gente chama de igrejas orientais. E essas igrejas orientais que estão unidas a Roma, elas são chamadas igrejas católicas orientais. Portanto, nós temos igrejas católicas de rito bizantino, por exemplo. Essas igrejas católicas, elas celebram, elas levam a Bíblia e têm uma espiritualidade muito próxima àquela que nós conhecemos como os ortodoxos, para dizer assim. Mas são católicos como nós, mas que celebram a liturgia, que celebram a missa, que têm os sacramentos daquela forma. Da mesma forma, nós temos igrejas católicas orientais, como aquela copta, que mais ligada à parte do Egito, que celebra de um outro modo a liturgia, que tem ligado ao patrimônio daquela região, que na antiguidade era uma região muito grande, tinha todo o norte da África, estava ali ligado à região do Egito. Então, aquela região, aquela tradição cristã cresceu e uma parte dela é ligada a Roma e, portanto, é católica. Então, assim como nós temos a nossa tradição latina, nós também temos a tradição copta, armena, siríaca, caldeia, maronita, bizantina, e a bizantina mais grega, a bizantina mais eslava. Então, nós temos uma pluralidade de formas, uma forma plural de celebrar a missa, de viver a fé cristã dentro da Igreja Católica. Uhum. Diante desta diversidade e riqueza, para mim, ouvi-lo também aqui foi um aprendizado, viu, Padre André, de poder ampliar um pouco o olhar para esta realidade, perceber esta
pluralidade. Mas talvez algumas pessoas possam estar se perguntando, o sínodo que o Papa Francisco convocou para a nossa Igreja Católica Romana, para a Igreja Latina, qual que é a relevância da gente deste tema aparecer também, né? E o Papa coloca um acento bastante forte nesta temática, né? O porquê da gente estar refletindo sobre isso num sínodo para a Igreja Latina. Olha, Marcos, é interessante porque, na verdade, nós somos 23 igrejas dentro da Igreja Católica. Uhum. 23. Muito interessante, porque aí já dá para perceber que somos muito plurais. Católico quer dizer universal. E, portanto, somos realmente universais, porque dentro da nossa Igreja Católica nós temos 23 igrejas que se relacionam com vidas muito paralelas e particulares, né? Agora, o Papa Francisco, quando ele convoca o sínodo, esse sínodo não é somente para a Igreja Latina, esse sínodo é para toda a Igreja Católica. E claro, como nós latinos representamos a maioria da Igreja Católica, é claro que nos toca de modo especial. E quando se trata de discutir a questão da sinodalidade, o Papa Francisco, creio que com muita clareza, sabe que as igrejas orientais têm uma experiência milenar com o trabalho junto aos sínodos. Porque uma das características dessas igrejas orientais é que elas trabalham constantemente com um sínodo que auxilia o patriarca dessas igrejas, que é a cabeça regional, né? Que é a cabeça, o vértice daquela igreja particular dentro da Igreja Católica. Eles trabalham todo o tempo auxiliados por um sínodo por um sínodo que ajuda a discutir as questões da igreja, discutir a vida da igreja. E por isso mesmo que quando a gente fala quando o Papa Francisco chama o sínodo, ele pede para que toda a igreja latina que não está habituada a trabalhar de modo sinodal, porque efetivamente nós não estamos muito acostumados a isso, nós normalmente nos olhamos para Roma, olhamos para a Cúria Romana e queremos escutar as respostas que vêm da Cúria Romana. E o Papa Francisco quer dizer, não, a Cúria Romana tem que trabalhar junto com os bispos. Bispos e Cúria Romana têm que trabalhar em harmonia. E aí nós temos que olhar para essas igrejas orientais que já fazem isso, para nos espelhar nelas, para perguntar para elas como é esse modo de proceder que elas já estão habituadas a ter e poder ver como nós podemos aplicar na Igreja Latina, que é a maior representante de todas as tradições da Igreja Católica. Uhum. Não sei se eu consegui explicar. Não, excelente o que o senhor traz, esse contributo, e nos mostra exatamente, ou seja, já há um longo caminho e que a gente pode olhar e se inspirar neste caminho para construir também esses processos e para retomar, né, esta história, a trajetória da igreja, que é ser sinodal. O instrumento de trabalho agora para a segunda sessão diz que é o modo normal de ser igreja é ser sinodal. E nós podemos olhar para a trajetória das igrejas orientais e aprender com elas também a construir juntos este caminho, os processos de reflexão, de decisão, né? E eu queria, Padre André, antes da gente encerrar este primeiro bloco, um dos pontos que aparece é de aprofundar também a criação de um conselho de patriarcas e de arcebispos maiores, né? Construir esse caminho. Queria que o senhor pudesse mencionar, se não der tempo aqui, a gente continua no bloco seguinte. Tá bom, eu vou tentar ser rápido. Eu já mencionei que são 23 igrejas orientais que nós temos hoje, católicas. Uhum. E dessas 23, 6 dessas igrejas têm um patriarca. O que isso quer dizer? Quando a igreja tem um patriarca, quer dizer que essa igreja está madura.
ou seja, ela tem um líder particular daquela tradição. E esse líder particular daquela tradição, ele trabalha, ele é responsável por toda aquela tradição. A vida interna daquela igreja, ainda que católica, o cotidiano da vida daquela igreja é levado adiante pelo patriarca. E esse patriarca, ele está sempre trabalhando com o seu sino. Então, ele pergunta ao seu sínodo como é que nós temos que resolver os nossos problemas pastorais, como é que nós temos que resolver os nossos problemas canônicos, como é que nós temos que criar as nossas estratégias de evangelização, como a gente entende ou tem que fazer alguma reforma litúrgica. Todas essas discussões são feitas entre o patriarca, que é o líder, né, a cabeça dessa igreja particular, com o seu sínodo. Mas, além do patriarca, nós temos ainda outras 4 igrejas, igrejas católicas orientais, que têm um bispo, um arcebispo maior, e outras 5 que têm governados por um arcebispo metropolitano. Então, são patriarcas, arcebispos maiores e arcebispos metropolitanos, essas 3 figuras como cabeça de uma igreja particular. A diferença de um patriarca para um arcebispo é que essa igreja cujo a cabeça é um arcebispo, ela ainda não é uma igreja totalmente madura, no sentido que ela ainda tem um processo para se tornar uma igreja patriarcal. Mas a estrutura é a mesma, sempre o arcebispo que decide a vida daquela igreja particular junto com o seu sínodo. Então, esse trabalho fundamental do arcebispo com o sínodo é o que espelha, porque quando a gente começa, quer implementar um caminho de sinodalidade na igreja latina, a melhor coisa que a gente tem que fazer é olhar para quem já faz. Sim. Porque quem já faz sabe como tem que fazer, sabe discutir os pequenos detalhes que ajudam no processo e tudo mais. Padre Então, André, permita-me, desculpa por interrompê-lo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já eu retomo contigo então para a gente entender mais esse processo. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Hoje a gente está compreendendo um pouco mais da relação das igrejas orientais e a igreja latina. Quem está conversando com a gente é o jesuíta Padre André Bressani, ele é professor do Pontifício Instituto Oriental em Roma. E nós terminamos o bloco anterior, eu interrompi o Padre André, e ele dizia algo muito importante que eu queria retomar, Padre. O senhor falou assim, neste caminho a gente tem que olhar para quem tem experiência, né? O senhor nos explicava como é que se compõe essa organização nas igrejas latinas, e eu queria que o senhor retomasse, por gentileza. Pois bem, Marcos, então, o que eu dizia é que nesse processo sinodal, nós temos uma grande oportunidade de olhar para as nossas igrejas irmãs, todas elas católicas, que estão habituadas a trabalhar com um vértice, o líder da igreja, seja ele um patriarca, um arcebispo, com o sínodo, com os bispos que integram essa tradição. E ao interno dessa conversa, dessa dinâmica sinodal que já existe nessas igrejas orientais, tantas questões das igrejas, como a questão de estratégias de evangelização, reformas litúrgicas, reformas, inclusive avanços do ponto de vista nós tivemos aqui a igreja, por exemplo, católica ucraniana, que há pouco tempo atrás publicou o seu catecismo da igreja católica ucraniana. Então, nós temos, toda a vida da igreja é decidida entre o patriarca, o arcebispo, com o seu sínodo. Então, eles têm um know-how, eles sabem como fazer, eles têm essa experiência de como levar adiante um processo sinodal.
Uhum. Então, nós agora que entramos nessa dinâmica também, é claro que na Igreja Latina são muitos bispos, a Igreja Latina está distribuída no mundo inteiro de forma massiva, então é um tamanho muito grande, os desafios são muito grandes, mas por isso mesmo a gente tem que ouvir aquilo que dá certo, aquilo que já vem sendo implementado, trabalhado, para poder fazer, espelhar aqui na nossa igreja. E por isso que eu acho que é tão importante, e por isso que abre esse capítulo das igrejas orientais no sínodo aqui, porque o Papa Francisco está dizendo, olha, a gente não precisa inventar a roda, né? Nós temos aqui na nossa tradição católica, nós temos gente que já trabalha de forma sinodal Uhum. e que está habituado com isso, e nós olhando para eles e escutando deles, podemos também aprender e dar passos significativos na nossa tradição latina. Sim, excelente. E que bonito a gente poder ter essa oportunidade, né, essa abertura também de olhar e de crescer neste espaço de comunhão, do caminhar juntos e juntos com os nossos irmãos e irmãs também das igrejas orientais. Um outro ponto, Padre André, que aparece tanto no informe, no relatório de síntese, né, quanto neste grupo que o Papa Francisco propôs, é de ter representação de membros das igrejas orientais também nas estruturas da igreja latina, nos dicastérios, na estrutura da Cúria Romana, né? Queria também que o senhor falasse um pouquinho disso, neste olhar, não só olhar e aprender com, mas também de trazê-los para integrar as estruturas e os processos dentro da Igreja Católica. Sim, creio que são dois elementos importantes. O primeiro, o conselho de patriarcas e arcebispos, que seriam um conselho onde seria uma instância importante, que se nós pensarmos, são os líderes das tradições que compõem a Igreja Católica, na qual o Papa é o primeiro, né? Mas primeiro e também representante da tradição latina, mas junto com ele os representantes e os chefes de todas as outras tradições católicas. Então, essa instância é a instância no qual conversam as cabeças das igrejas que compõem a Igreja Católica. Então, essa é uma instância muito interessante para resolver problemas sobre a evangelização no geral, garantir que a Igreja Católica continue sendo católica e garantindo a diversidade da Igreja Católica, né, com as 23 igrejas que compõem o Oriente Cristão, mais a nossa Igreja Latina. Então, quer dizer, nós temos uma instância de governo na qual o Papa é como primus inter pares, ou seja, o primeiro entre iguais, porque são todos eles chefes de igrejas católicas, podem conversar para resolver os problemas da igreja. Essa é uma primeira instância proposta no sínodo que parece meio que basta que o Papa convoque os patriarcas e possa dar uma rotina de encontros com eles, né? Ter uma rotina de encontros. Uhum. A outra dimensão é a participação das igrejas orientais nos dicastérios. Por quê? Porque nós hoje temos um dicastério que se chama Dicastério para as Igrejas Orientais. Então, hoje nós resumimos ou concentramos as discussões sobre as igrejas orientais, sobre todas essas 23 igrejas orientais, dentro de um só dicastério, e que está ali em Roma, e assim como tem o dicastério para missão, o dicastério para a doutrina da fé, tem todos os dicastérios, temos também o dicastério para as igrejas orientais. E todas as igrejas orientais estavam dentro desse dicastério. Só que agora a proposta do Papa Francisco olha, nós temos uma tradição que está sendo subaproveitada. Por quê? Porque quando nós discutimos família, existem diversos tipos de família e as diversas igrejas católicas
tem uma percepção e um modo de afrontar a questão que talvez possa compor o nosso modo Então, por que não colocá-los também na família? Por que não Uhum. colocá-los também na vida religiosa? Por que também não colocá-los na evangelização? Então, eles têm muito o que contribuir, porque com a diversidade da igreja, nós podemos criar ou abrir os horizontes para pensar novas estratégias, né? Para pensar novos elementos que possam resolver. Então, não é simplesmente o governo, não é, a sinodalidade ela está a serviço da missão da igreja, né? Nós temos que anunciar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que na sua morte e ressurreição todos nós fomos salvados, fomos salvos, desculpa, e temos condições de participar nesse projeto de salvação que da igreja. Então, olha, isso que nós queremos, é isso que o Papa Francisco quer. Agora, como fazer isso de um modo sinodal, que tenha uma participação mais ampla, que seja o bispo de Roma circundado de todos os bispos, né? E nessa estrutura, que são muitas cabeças pensantes, então o Espírito Santo que veio, né, que veio para quando os apóstolos estavam reunidos, assim também a estrutura sinodal que o Papa Francisco quer propor. É a cabeça da igreja reunida com todos os seus integrantes, né, todos os Sim. bispos. E nesses bispos também presente as igrejas orientais, que pouco foram tratadas em outros, dando a impressão de que a Igreja Católica quer dizer Igreja Latina. E não é verdade, né? É uma igreja muito bonita e que tem uma tradição tão antiga quanto a nossa latina. Então, que nós podemos escutar, por exemplo, a Igreja Armena, que utiliza instrumentos musicais maravilhosos durante a liturgia, as igrejas bizantinas com aquela polifonia de vozes, os ícones, toda essa espiritualidade que pode ajudar a compor a nossa espiritualidade e ampliar os nossos horizontes para pensar juntos os desafios desse mundo, que são muito grandes, né, e que Sim. contundentes. Que maravilha poder aprender. Aprender e olhar aqui para uma realidade que eu acho que nós compreendemos pouco, temos poucos espaços para falar, e agora o Sínodo faz emergir também a necessidade, tanto que aparece ali um capítulo dedicado no relatório de síntese, o Papa Francisco cria um grupo específico para aprofundar as relações, e isso é um sinal do Espírito para que nós possamos realmente nos fortalecer e criar laços ainda mais fortes de comunhão, que já somos uma única igreja, mas que precisamos nos reconhecer, nos identificar para caminhar juntos. Eu quero agradecer ao padre André Bressani de Oliveira, ele é jesuíta, é brasileiro, natural de São Paulo, mas vive em Roma, é professor do Pontifício Instituto Oriental. Agradecê-lo por essa contribuição e reflexão neste tema importante aqui no nosso programa. Obrigado, padre André. Muito obrigado a vocês, foi um prazer participar desse programa. E Fico com você... Deus. Amém. E você que está nos acompanhando, que viu essa temática toda, pode rever estes 10 temas de aprofundamento que o Papa Francisco propôs, buscando Igreja Sinodal no YouTube, e ali você fica por dentro de tudo. No nosso próximo programa, nós vamos estudar, refletir parte por parte do relatório do instrumento de trabalho para a segunda sessão do Sínodo, que já se aproxima e será no mês de outubro. Eu espero você. Até lá.